cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre o Dia do Trabalhador, ou Dia do Trabalho, que é comemorado nesta próxima sexta-feira, com um feriado que se estende pelo final de semana. Portanto, teremos um feriadão. E em meio a esta pausa, o trabalhador vai comemorar exatamente o quê? Quais conquistas podem ser comemoradas nessa data e qual a reflexão que se faz ou que se deve fazer neste momento. Para falar sobre o Dia do Trabalho ou do Trabalhador, os nossos convidados de hoje são a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Têxteis de Blumenau, Gaspar e Indaial, Vivian Krautsfeld, e o presidente do Sindicato dos Bancários de Blumenau e região, Leandro Spezia. Eles são representantes das duas principais categorias do Vale do Itajaí e de Santa Catarina, assim como são os trabalhadores das demais categorias espalhadas Brasil afora, que lutam por melhores condições de trabalho. Mas a nossa conversa pode começar pelo seguinte ponto: o que se tem a comemorar no Dia do Trabalho? E aí a gente vai começar perguntando para a Vivian. O que se tem a comemorar nesse Dia do Trabalhador ou nesse Dia do Trabalho? Vivian, boa noite. Obrigado por estar aqui mais uma vez no Cidadania em Debate. Boa noite, agradeço o convite. Bem, esse ano em especial, nós não temos praticamente nada a comemorar. É um ano muito complicado para os trabalhadores, principalmente na questão que se diz aos direitos desses trabalhadores. Nós estamos enfrentando agora essa situação da PL 4330, da terceirização, que precariza o direito dos trabalhadores, precariza seus salários, precariza as condições de trabalho. Então, é um ano de muita luta. Todos os anos nós temos as lutas a serem enfrentadas, mas esse ano, em especial, recebemos um belo presente, entre aspas, belo presente do Congresso Nacional, ou mais especificamente da Câmara dos Deputados Federais de Brasília, que é essa situação da terceirização de toda a classe trabalhadora no país. Então, nesse momento, esse ano vai ser um ano com muito mais batalhas do que os anos anteriores. Leandro, boa noite, obrigado por estar também mais uma vez no Cidadania em Debate. No seu olhar, pelo olhar dos bancários, o que se tem a comemorar nesse Dia do Trabalhador? Então, boa noite a você, boa noite aos ouvintes, aos telespectadores, na verdade, e também agradecer o convite. Eu concordo plenamente com a Vivian, porque, de fato, nós vemos um momento ímpar no país. Nós saímos de, alguns dias atrás, manifestações gigantes onde queriam, onde se pregava, inclusive a classe empresarial, a saída da presidente Dilma, colocando que tinha uma série de questões, como redução de impostos, de alguma reforma política, que eles gostariam de implementar no país. Dando a impressão de que aquelas manifestações até tinham um fundo interessante de uma moralização, do fim da corrupção. Só que esse projeto de lei que foi aprovado agora, na PL 4330, é o que tem de pior, o que tem de mais desmoralizante para a classe trabalhadora e para a classe patronal também. Porque terceirizar os serviços é precarizar em todos os sentidos. É precarizar para os trabalhadores, mas precariza também o atendimento, precariza a distribuição dos produtos, precariza a manutenção desses produtos. Então, hoje nós temos uma legislação que prevê a terceirização das questões meios e não dos fins. Hoje, com a aprovação dessa lei, ela autoriza os fins e, inclusive, libera para que qualquer pessoa possa, dali para frente, montar uma PJ, uma pessoa jurídica, e poder gerir qualquer tipo de comércio, de indústria e coisas desse tipo. Então, de fato, é lamentável, nós não temos nada que comemorar. Os trabalhadores hoje, justamente, é uma grande contradição, porque o 1º de maio, ele se comemora porque no passado se tinha jornadas de trabalho de 14, 16 horas, sem condições nenhuma de trabalho.
serviços totalmente precarizados. E é justamente isso que faz a terceirização. Ela precariza o serviço, ela precariza a vida dos trabalhadores. E é um retrocesso, né, Leandro? Com certeza é um grande retrocesso. Nós, trabalhadores, não podemos ficar de braços cruzados. Se nós fomos para a rua agora há pouco tempo, muitos pedindo fora Dilma, nós temos que agora pedir fora esse projeto, fora essa lei, fora esses deputados que estão aprovando essa lei dessa maneira, precarizando o nosso país. Nós vamos virar o país do 199 mesmo. Então, há pouco tempo, quando se abriu o país para o grande capital internacional, muitos empresários caíram. A vida dos trabalhadores piorou, mesmo com a legislação que nós temos. Imagina sem essa legislação. Imagina uma legislação que prevalece, que beneficia as terceirizadas, que beneficia a precarização. Então, nós temos aqui, inclusive, uma série de questões que estão envolvidas. Os próprios juízes do trabalho são contrários. Os procuradores do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho são contrários. Quer dizer, mais uma vez, a força empresarial demonstra o seu poderio sobre o trabalhador, né? Com certeza. E num momento onde se fez toda uma pressão em cima do governo e que se aproveitou, se oportunizou, eu acho que foi um grande oportunismo por parte desses grupos de, no meio desse desgaste do governo, tentar implementar uma política como essa, né? Que é uma política que pode-se dizer que é de escravidão. Hoje a gente já pratica e já vê grupos praticando isso, trabalho escravo. Não é só lá nas fazendas, não é o trabalho escravo só nos campos, mas nos centros. Na indústria, Na indústria. São Paulo, aqui em Blumenau, com as questões das facções, olha quanta reclamação o Sindicato dos Têxteis recebe, quanta apuração o Ministério Público, a doutora Daniela, inclusive aqui de Blumenau, outros procuradores do Ministério Público estão discutindo com relação ao problema das facções, do que virou isso, né? E uma série de outras questões que envolvem as empresas terceirizadas, que vai desembocar onde? Vai desembocar na Justiça do Trabalho, no Ministério Público do Trabalho. Então, eles já estão com pilhas de trabalho para atuar em cima do que a legislação já protege, entre aspas, né? Que existe a CLT que protegeria esses terceirizados meios. Você imagina terceirizando os fins, terceirizando tudo, não fica mais nada, é terra arrasada. Então, realmente, é lamentável que tenha passado esse projeto. Nós vamos continuar nas ruas, nos mobilizando para que seja vetado, para que o Senado não aprove e assim por diante. Vivian, quando a gente fala do trabalhador, a gente tem que fazer um recorte. Que trabalhador nós estamos falando também, né? E aí a gente fala das trabalhadoras que continuam ainda tendo dificuldades em meio a esse sistema que está posto, né? As mulheres estão lá nas fábricas, trabalhando dobrado, não só nas fábricas, mas em casa também. Como que a gente faz essa reflexão dessa trabalhadora, principalmente aqui de Blumenau? Sim, aí são de todas as categorias, né? As mulheres trabalhadoras em todos os ramos, né? Em todos os locais, não só aqui no Brasil, fora também. Como todos sabem, tem o seu trabalho dobrado, triplicado. Hoje, mulheres, chefes de família, há uma quantidade muito grande no país que chefiam as suas famílias, que não tem mais o companheiro ou o pai ou o marido ali junto na casa. Então, elas acabam cuidando da casa, dos filhos, da escola e também ainda, com certeza, trabalham fora. Então, tem triplicado o trabalho. E elas sofrem muito com isso, né? Nos ambientes de trabalho, pela situação hoje dos locais de trabalho, da dificuldade de creches. Hoje, dentro da indústria têxtil, pouquíssimas empresas hoje oferecem creches da própria fábrica. A grande maioria hoje das indústrias têxteis, diferentemente do que há anos passados, que você deixava o seu filho, você trabalhava na fábrica e tinha uma creche do lado da empresa, né, administrada até pela própria empresa, onde as trabalhadoras chegavam de ônibus, lá deixavam o filho na creche do ladinho da empresa, muitas vezes saíam do horário de trabalho e iam amamentar o filho do ladinho da fábrica, ali onde estava a creche. Hoje, isso mudou e muito. É uma questão de humanidade, né? Uma questão de humanidade, uma questão do sentimento de ser mãe, né? Aquela preocupação do filho, que hoje a creche é longe do local de trabalho, quando há vagas nessa creche, né? Aí tem que enfrentar o transporte também, né? O transporte, a situação hoje que não há mais fretamento das próprias empresas, hoje é de terminal a terminal, a mudança. Sábado também, né?
trabalha aos sábados em algumas fábricas, ainda temos o trabalho aos sábados em algumas fábricas. Então, as mulheres sofrem muito nesse sentido. Claro, quando a gente fala que o trabalhador, a trabalhadora, é tanto homem como mulher, as suas dificuldades são crescentes. Lembrando ainda que as nossas lutas, elas não são de hoje, de ontem ou de 10 ou 15 anos atrás, né? Tudo o que nós conquistamos, tanto os homens como as mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, vem de muito tempo. E muitas vezes as pessoas acabam esquecendo isso, porque tudo que nós conquistamos, nada veio de graça. O fundo de garantia, o 13º salário, as férias, né? Muitas pessoas acham, como alguns dizem, Getúlio Vargas é o pai da carteira profissional e tal. Pode até ser do objeto em si, né? Mas as conquistas Foram dos trabalhadores, foram né? dos trabalhadores. Quantos trabalhadores se mobilizaram, foram para as ruas? E muitos morreram, né? Morreram, né? A comemoração, a reflexão do 1º de maio, e muitas vezes a gente fala só em comemoração. Claro que a gente comemora porque o trabalhador, ele tem que ter seu dia de lazer, ele tem que ter essa comemoração e tal. Mas nós temos que fazer também a reflexão. O porquê o 1º de maio, como ele surgiu, a luta, a manifestação, a batalha, a morte de muitos trabalhadores para que a gente pudesse reduzir a jornada de trabalho. Nós hoje, na categoria têxtil, nós batalhamos pelo fim do trabalho aos sábados e aos domingos à noite. Que é uma batalha já antiga, né? Que é uma batalha já de 7, 8 anos. A gente vem trabalhando gradativamente, mas isso é uma conquista dos trabalhadores. Não é o sindicato em si sozinho. O sindicato é o grupo de É trabalhadores. uma representação. E essa conquista de reduzir, de não trabalhar o sábado e aos domingos, foi de luta, de manifestação na porta de fábrica, de paralisação na fábrica, dentro da fábrica, que a gente conquistou isso. Não veio de graça dos patrões. Assim como eu comentei aqui, o fundo de garantia, férias, 13º, nada veio de graça, nem pelo patrão e nem pelos governos. Muita gente teve que sofrer para a gente conquistar isso. E talvez isso agora, nesse ano, está sendo ameaçado. De novo, começar o trabalhador ter que se mobilizar para fazer defesa das conquistas, nem conseguindo avançar, tem que fazer a defesa daquilo que já foi conquistado. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para falar sobre o Dia do Trabalhador, uma reflexão sobre o Dia do Trabalhador com os nossos convidados de hoje. Já voltamos.